Todo final de temporada acaba deixando os torcedores amantes do futebol na expectativa de que o seu clube do coração irá realizar alguma grande contratação, que deixará o seu time competitivo na esperança de disputar algum título na temporada, seja repatriando um grande ídolo do clube ou até mesmo algum jogador que já encerrou a sua passagem pela Europa e decide retornar ao futebol brasileiro. Na temporada de 2023, tivemos algumas situações de alguns atletas retornando ao futebol brasileiro, alguns após muitos anos, já outros foram e voltaram rapidamente, em cerca de apenas alguns meses. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar de 5 contratações realizadas na temporada de 2023 que deram muito certo no futebol brasileiro. Confere só! O primeiro nome da nossa lista é o de Lucas Veríssimo, zagueiro agora do Corinthians. O jogador foi revelado pelo Santos no ano de 2015, sendo promovido ao elenco principal no Campeonato Brasileiro daquele ano. Permaneceu no Peixe até a temporada de 2021, onde disputou a Libertadores da América daquele ano pelo Alvinegro Praiano. Logo depois se transferiu para o Benfica, em uma negociação que gira em torno de 6 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais na época. O jogador foi vendido ao Benfica em janeiro de 2021, porém só foi se transferir para o clube de Portugal após a Libertadores da América daquele ano, onde o Santos chegou à final, sendo derrotado pelo Palmeiras. Porém, a passagem de Lucas Veríssimo pelos gramados europeus não teve muito sucesso e acabou não sendo boa nem para ele nem para o clube. Com muitos problemas de lesões que o afastaram dos gramados, ele disputou de 2021 até 2023 apenas 41 partidas. Foi então que no ano de 2023 apareceu a oportunidade de Lucas retornar ao futebol brasileiro, para atuar dessa vez pelo Corinthians. E foi aí que a história começou a melhorar para o zagueiro, que foi titular em boa parte do tempo que está no Corinthians, sendo um dos melhores zagueiros do elenco. Disputou 18 partidas pelo Timão no ano de 2023, não comprometendo e colaborando com o clube paulista, mesmo que a campanha do Corinthians na temporada não tenha sido boa. Ele foi um dos poucos que se destacou. O desempenho foi tão bom que Lucas foi adquirido em definitivo pelo Corinthians, que pagará ao Benfica cerca de 8 milhões de euros, 43 milhões de reais, para ter o zagueiro por mais tempo vestindo a camisa do Timão. Ele tem 28 anos e esse novo contrato com o Corinthians é válido por 4 temporadas. Outro jogador que se deu bem no futebol brasileiro foi uma das grandes surpresas da janela de transferências da temporada de 2023, que talvez nenhum torcedor seria capaz de apostar que ela seria concretizada, que foi Luizito Soares no Grêmio. O jogador, que é conhecido mundialmente pelas grandes passagens que teve por grandes clubes europeus, por onde venceu os maiores campeonatos do planeta, jogando ao lado de grandes craques do mundo, o jogador decidiu se aventurar no futebol brasileiro na temporada de 2023. Após toda a sua história construída na Europa, o jogador voltou ao Nacional do Uruguai, clube que o revelou na temporada de 2022. Porém, apenas por 6 meses em 2023 chegou ao Grêmio, com grande expectativa da torcida por ser um dos maiores nomes do futebol mundial, que veio jogar em território brasileiro. E Luizito correspondeu a todas as expectativas do torcedor gremista. Lembrando que o Grêmio, em 2023, retornava à elite do futebol brasileiro, após ter disputado a Série B em 2022 e conquistado o acesso para jogar a elite do futebol brasileiro. Mesmo o Grêmio não conquistando nenhum título nacional, Soares fez parte do grupo que venceu o campeonato estadual, fazendo o gol decisivo do título do tricolor gaúcho, que conquistava o hexacampeonato do Grêmio na competição. Desde o início da sua trajetória no Grêmio, o jogador se mostrava decisivo e fundamental para a temporada do Grêmio, que terminou com o tricolor gaúcho conquistando uma vaga na Libertadores da América de 2024. Mesmo não permanecendo para a temporada desse ano, Soares finalizou sua passagem pelo Grêmio como um dos ídolos recentes do clube, tendo disputado 54 partidas e anotado 29 gols na temporada de 2023. Seguimos a nossa lista agora com o Galo, que no ano de 2023 se reforçava com o atacante Paulinho, revelado pelo Vasco da Gama e logo já negociado com o Bayer Leverkusen da Alemanha por 80 milhões de reais,
no clube alemão, passou 5 temporadas e, quando estava perto de encerrar seu contrato, decidiu retornar ao futebol brasileiro, dessa vez para atuar pelo Atlético Mineiro. Primeiramente por empréstimo, mas após o final do seu vínculo com o clube alemão, assinou um contrato definitivo com o Galo. No Atlético, o início não poderia ser melhor. Começou a temporada vencendo o Campeonato Estadual de 2023. Porém, Paulinho mostrou todo o seu potencial no seu retorno ao Brasil, com muito destaque no Campeonato Brasileiro. Mesmo o Galo não conseguindo nenhum título nacional, assim como o Grêmio, Paulinho foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols. E 2 desses gols foram muito especiais para Paulinho e para a torcida do Galo. E foi na inauguração da Arena MRV, onde Paulinho fez os 2 primeiros gols da história do estádio, na vitória de 2-0 sobre o Santos, no dia 27 de agosto de 2023. Sua temporada teve muito destaque, formando com o Hulk uma dupla de ataque que rendeu 60 gols na temporada de 2023, sendo 31 de Paulinho. O jogador ainda foi lembrado pelo técnico Fernando Diniz e convocado para a seleção brasileira para os jogos das eliminatórias, contra a Argentina e Colômbia. Ele tem contrato até 2026. E os 2 últimos nomes da lista que vamos falar são jogadores que conquistaram troféus relevantes nessa temporada. E o primeiro nome dessa lista é o de Lucas Moura, que no dia 1º de agosto de 2023 acertava o seu retorno ao São Paulo Futebol Clube após 11 anos no futebol europeu. Lucas tem uma identidade enorme com a torcida do São Paulo, pois quando deixou o clube no ano de 2012, foi campeão da Sul-Americana daquele ano. E após a sua saída, o tricolor não havia conquistado mais nenhum título de relevância nacional. Apesar de muitos anos na Europa, Lucas nunca escondeu torcer pelo time que o revelou e sempre fez questão de mostrar em suas redes sociais a sua identificação com o clube. Mesmo com tantos anos no futebol europeu, ele decidiu que havia chegado o momento de retornar ao tricolor do Morumbi. E junto com o retorno do jogador, vieram também os troféus. Lucas foi anunciado pelo São Paulo em meio às semifinais da Copa do Brasil, em que o tricolor disputava uma vaga na decisão contra o Corinthians, tendo perdido o primeiro jogo em Itaquera e precisando reverter o resultado no Morumbi. O final disso todos já conhecem. Lucas participou da partida de volta contra o Corinthians e simplesmente acabou com o jogo. O São Paulo foi muito superior e derrotando seu rival, revertendo o placar e se classificando para a final contra o Flamengo. E quando todo mundo achava que o Mengão era o favorito, o São Paulo passou pelo rival, conquistando o título inédito, o único que faltava, que era a Copa do Brasil. Lucas se tornou ainda mais ídolo do clube com essa conquista e decidiu renovar o seu vínculo e permanecer por mais tempo no Morumbi. Ele agora tem contrato renovado até dezembro de 2026 e disputará a Libertadores desse ano pelo tricolor. E o último nome da lista é um nome também histórico para o futebol brasileiro e mundial. Após mais de 15 anos de futebol europeu, a maioria deles sendo titular absoluto da lateral esquerda do maior clube do planeta, que é o Real Madrid, Marcelo decide voltar ao seu clube do coração, ao clube que o projetou ao futebol brasileiro nos anos 2000. Revelado pelo Fluminense, Marcelo deu início à sua carreira profissional em 2005, pelo Clube das Laranjeiras. Porém, após muita expectativa, se transferiu para o Real Madrid em 2007, sendo negociado por 8 milhões de dólares na época. O que ninguém imaginava é que no clube merengue Marcelo se tornou um dos jogadores mais vencedores da história do Real Madrid, sendo titular absoluto por mais de uma década na lateral esquerda do clube merengue. Além disso, ele é o atleta que mais venceu títulos pelo Real Madrid, com 24 troféus. Antes de finalizar sua passagem pelo clube espanhol, teve uma rápida passagem pelo Olympiacos, mas logo decidiu retornar ao clube que o revelou, após tantas passagens vitoriosas pela Europa e por grandes momentos do lateral esquerdo pela seleção brasileira. No dia 24 de fevereiro de 2023, Marcelo retornava a Xerém, onde deu seus primeiros passos no futebol. E não poderia ser melhor a sua passagem pelo tricolor. O jogador foi peça fundamental do elenco do Fluminense, que conquistou a Libertadores da América pela primeira vez em sua história, vencendo grandes confrontos contra grandes equipes de muita tradição no torneio.
Marcelo entrou para uma lista de apenas 15 atletas que conquistaram tanto a Champions League quanto a Libertadores da América, tornando a sua trajetória ainda mais vitoriosa no final da sua carreira. Então era isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para que o nosso trabalho seja cada vez mais divulgado para vocês. Até a próxima!